Vamos falar sobre o Nobel da Paz para encerrar aqui, fazer uma menção muito boa, muito bacana e interessante, que é também motivo de reflexão, né? O Nobel da Paz 2021 foi para 2 jornalistas, Maria Ressa, filipina, e Dmitry Muratov, russo. Eles foram premiados pela luta pela liberdade de expressão e combate às fake news, combate a notícias falsas. A gente sabe que as Filipinas têm um regime bastante duro. Na Rússia também, não é novidade que temos também ali um grande obstáculo em relação à liberdade de expressão, à transparência já há muito tempo. E aí os 2 foram premiados, né, Rose? Como que a gente pode fazer a leitura dessa escolha de 2 jornalistas para o Prêmio Nobel da Paz de 2021? Pois é, e aí eu já começo, inclusive, justificando novamente aqui por Orlando. A nossa pauta é a pauta política, mas a gente precisa privilegiar esse assunto, é muito importante, porque ele é um Prêmio Nobel da Paz de jornalistas internacionais que são reconhecidos pela atuação nos países deles, levando a imprensa independente, levando a crítica aos governos que estão ali, apresentando uma série de óbices hoje, que são os óbices para a atuação da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. E esses artistas, na verdade, são muito simbólicos. O próprio comitê que faz a escolha deles apresenta esse simbolismo. Como você colocou aí, a Maria Ressa, ela é jornalista investigativa lá na Filipinas. Ela já foi presa, Rafael, e acusada pelo governo filipino de difamação cibernética em função de uma investigação, matéria investigativa, que ela apontou aí ações ilegais de um determinado empresário lá da Filipinas. Já o Dmitry, ele convive com uma série de perdas de jornalistas do jornal dele, é o Novo Jornal, Novaya Gazeta, chama, né? Mas em russo a tradução é essa, Novo Jornal, e eles, em função do exercício profissional deles, de acordo com a ética, de acordo com o que exige o jornalismo, ele perdeu 5 jornalistas assassinados, e ele continuou tendo a mesma postura dele de independência. O comitê que coloca ele como o premiado deste ano pelo Nobel da Paz diz que ele representa o veículo mais independente da Rússia. Então, isso é importantíssimo e simbólico para todo o mundo, porque em todo o mundo, em vários ambientes, inclusive nos ambientes democráticos, nos países democráticos, que passam hoje por um processo de muita pressão e até de ruptura democrática, esta profissão, que é uma profissão de alto risco, ela sofre uma série de impedimentos que atingem diretamente a vida pessoal dos jornalistas, né? A vida deles, a família deles, mas que também atingem toda uma sociedade, porque a vedação, o acesso à informação é direito da sociedade. Uma sociedade mal informada definitivamente nunca vai chegar a uma maturidade democrática. Só a liberdade, o acesso à informação vai fazer com que as pessoas se esclareçam cada vez mais, compreendam melhor o que é preciso compreender em relação a todas essas movimentações políticas, escolham melhor seus representantes e cobrem melhor a atitude, a postura, a atuação deles e tudo que representa esse jogo político. As regras democráticas, elas estão postas. A atuação dessas figuras todas é que precisa de uma melhor medida e um melhor acompanhamento. E sem a imprensa, sem a atuação da imprensa, isso é impossível. É impossível. Então, portanto, isso é tão importante que a gente valorize a imprensa independente, a imprensa livre, incentive cada vez mais essa atuação. Por fim, é bom acrescentar que essa vedação, infelizmente, ela não está restrita a grandes centros, geralmente em regiões mais afastadas, em que há um pouco de menos interesse de massas, né, de massas de influência de decisão, de influência de opinião. Esse tipo de cerceamento ele ainda é mais rigoroso e mais complicado. Ele vem por meios diversos. Ele vem por meio das ações do poder econômico, do poder político, as ameaças de demissões, os tipos de pressões, o patrulhamento, infelizmente, de outros jornalistas que estão numa condição de assessoria de comunicação e acho que prestam um bom serviço aos seus assessorados, mantendo seus empregos, seus baixos salários, às vezes altos, mas prestando um desserviço aos outros colegas que tentam atuar de forma livre, independente e ética e colocam ali uma série de renúncias para fazer esse tipo de trabalho. Além disso, Rafael, uma série de outras questões, como, por exemplo, o excesso de verbas institucionais utilizado como meio de controle da imprensa, como meio de controle
da informação pública necessária a ser levada. E esse excesso sufocando a produção jornalística, né? Um excesso de release, você lê release para tudo que é lado, e não tem ali uma possibilidade do exercício de jornalismo que traduz aquelas informações e leva essa questão para a população. E, por fim, uma outra questão que também é colocada, inclusive, pelo comitê, são as fake news. Né? As fake news, às vezes, a gente tem visto muitas pessoas utilizarem essa coisa de tentar defender a liberdade de expressão, favorecendo as fake news, mas elas também são muito nocivas à informação verdadeira e ao trabalho da imprensa. Muitas vezes hoje você vê algumas pessoas utilizando fake news para confrontar e tentar desacreditar jornalistas que trabalham com apuração de informação. Isso não é uma atividade fácil, ela é extremamente desgastante, ela exige bastante dedicação. Eu, por exemplo, fico muito espantada, eu vejo muitas pessoas com muita naturalidade irem lá para as redes sociais e darem suas opiniões. Eu não sei fazer isso, porque eu não consigo dar opinião sem ter absoluta certeza e tentar ouvir vários lados antes de falar algum assunto. Isso exige bastante, né? E exige, claro, que acaba colocando todos os jornalistas que atuam desta maneira como alvos de uma série de ataques e também de condições muito insalubres, muito complicadas de viver. Mas, enfim, quando a gente escolheu isso, aliás, ao longo do processo, a gente aprendeu a compreender que esta é uma profissão de riscos, de altos riscos, e fazendo escolhas para que isso, da melhor maneira, a gente possa contribuir para que a sociedade esteja bem informada. É o que a gente faz diariamente aqui também na coluna de política na Band News, fazendo um grande esforço de dar a nossa pequena contribuição. É isso aí, Rose. Estendo, então, os parabéns aí a Maria Ressa e também o nosso colega russo, o Dmitry Muratov, e a todos os jornalistas, né, que no dia a dia fazem o seu trabalho. Não é fácil, como você falou, mas é serviço. E é para isso que a gente está aqui, né? Para servir. Obrigado, Rose, pela coluna de hoje. Rafael, por favor, eu sei que eu estou me estendendo, esse era um assunto que eu queria realmente falar um pouquinho mais, eu queria acrescentar mais uma informação em relação ao levantamento que é feito pelos Repórteres Sem Fronteiras, que é uma ONG que faz todo um levantamento e acompanhamento do exercício da atividade jornalística no mundo. Então, esses dados dos Repórteres Sem Fronteiras apontam que 24 jornalistas foram mortos desde o início deste ano, por exercerem suas profissões. Outros 350 mundo afora estão presos. Um dos mortos é da Filipinas, o país da Maria Ressa, que foi uma das premiadas pelo Nobel deste ano. O nome dele é Renan Rey Cortes. Ele foi assassinado por assaltantes em julho, após concluir a apresentação do seu programa de rádio. Bom, mais um dado aqui, que é apresentado também neste contexto da premiação, e também por um levantamento do Repórteres Sem Fronteiras. Essa organização ela lançou uma lista há cerca de 3 meses da imprensa livre, aliás, dos predadores da imprensa livre, Rafael. E ele reúne 37 chefes de Estado que asfixiam o ambiente da liberdade de imprensa. Há 3 nomes aqui são citados, por exemplo, na matéria da Folha de São Paulo que foi publicada hoje a respeito deste prêmio. O presidente russo, Vladimir Putin, ele é presidente do país de um dos premiados, né? O presidente filipino, Rodrigo Duarte, eles integram essa lista, e também o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro.